escritora é um sonho realizado, né? Mas a vida não é tão perfeita assim, não. Nesse vídeo eu vou falar de 10 coisas que você precisa saber e que ninguém fala normalmente sobre ser escritora. Vão comigo? Então, um café. Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e eu confesso que se eu tivesse topado com um vídeo assim há alguns anos atrás, eu teria simplesmente ignorado ou eu teria falado, essa mulher aí não sabe de nada, eu vou fazer tudo diferente. Ou eu teria ficado com muito medo de me tornar escritora e não teria me tornado. Eu não quero que você sinta nada disso que eu falei, tá? Os 10 itens que eu vou falar aqui são meio que avisos ou fatos que as pessoas elas não sabem no início da carreira e depois de um tempo exercendo e se fudendo, você vai aprendendo e é legal passar adiante. Há um mundo melhor para os escritores. Oi, eu também existo. Esse primeiro a gente acha que sabe, que tem total consciência, né? Afinal, a gente já foi em livraria, a gente já foi em biblioteca, a gente já viu o tanto de livro que existe na vida e provavelmente alguém escreveu esses livros, né? Mas a ficha, ela realmente só cai quando a gente lança o nosso livro no mercado, tem que vender ele em meio a todo esse mar de livros que já existem. Eu vou ler a colinha aqui porque eu trouxe alguns números para vocês. De acordo com a última pesquisa que o Google fez sobre isso, né, lá em 2010, ou seja, há 13 anos atrás, haviam mais de 129 milhões de livros publicados no mundo. E a Unesco ela falou que, em média, são publicados 2,2 milhões de livros ao ano. Então, se a gente fizer a conta ali, né, 2,2 vezes 13, mais o que já tinha publicado em 2010, vai dar mais de 157 milhões de títulos no mundo hoje. 157 milhões. E o seu é mais um no meio desses todos. Só que aí quando a gente bota, né, o nosso filho no mundo, a gente começa a ver a dimensão disso, a gente começa a perceber quantos livros existem em volta dele, né? E começa a pensar, com 157 milhões de opções, por que alguém vai querer ler o meu? E esse é um pensamento, sim, que pode te botar para baixo, mas eu levaria para outro lado, né? Eu responderia essa pergunta, porque aí, quando você responde essa pergunta, você vai achar o diferencial do seu livro. E você pode usar isso, né? Porque por que ele se torna único no meio de tantos? E isso vai te ajudar bastante na próxima coisa que você precisa saber. Eu não tô falando para você entrar numa faculdade sobre isso, só se você quiser. Mas para buscar cursos, para buscar vídeos, né? Ler também sobre o assunto, seguir, acompanhar contas, né, em redes sociais que falem sobre marketing. Por quê? Porque você vai ter que vender o seu livro, né? Ou melhor, as pessoas do mundo precisam saber que ele existe, essa informação precisa chegar para elas. E como essa informação vai chegar para elas? Por meio do marketing, por meio da publicidade. Mas, Nath, se eu publicar por uma editora, eles vão fazer o marketing para mim. Não é bem assim que funciona, querido cafeinado. Assim como o mundo tem milhões de livros, uma editora tradicional tem no seu catálogo dezenas, às vezes centenas de títulos para fazer a propaganda. É claro que ela vai falar do seu livro, mas esse pouquinho você precisa fazer mais, você precisa fazer a sua parte. Por isso, se você souber um mínimo de marketing, propaganda e afins, vai fazer muito bem para você, né? Vai ser vantagem para você. Agora, se você publica de forma independente, você tem que saber sobre esse assunto, assim, você precisa saber. Afinal, né, a equipe de marketing, a sua equipe de marketing é você mesmo, né? A equipe de administração, a equipe de tudo, é você.
A única forma que as pessoas vão saber que o seu livro existe, que elas podem comprar, que elas podem ler, é por meio da propaganda. Se eu não vejo, eu não sei que existe. Então, se você não sabe dica de nada sobre esse assunto, assim que acabar esse vídeo, já vai lá procurar sobre, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição alguns links que podem te ajudar nesse começo. Livros gigantes, apesar de maravilhosos, podem significar o fim de uma carreira que nem começou. Então, se o seu livro, seu primeiro livro, tem mais de 300, 400 páginas, tem duas vias que você pode tomar. A primeira é se preparar psicologicamente para os problemas que podem acarretar isso, né? Psicologicamente e financeiramente também. E a segunda via é você guardar esse livrão e publicar como primeiro, né? Ter como primeiro ali um livro menor, e aí daqui a alguns anos você publica esse livro grandão. E eu digo isso por diversos motivos. O primeiro é que no início da sua carreira ninguém te conhece. Ninguém sabe se você escreve bem, ninguém sabe que gosta de ler o que você escreve. Por isso, se a pessoa for lá numa estante ou numa Amazon da vida e ver que o seu livro tem 500 páginas, muito provavelmente ela simplesmente vai te ignorar. Ela não vai comprar o livro de alguém que ela não conhece de 500 páginas para ler. Segundo, vamos supor que essa pessoa que não te conhece decidiu ler as suas 500 páginas. Aí entra a parte financeira, né? Quanto maior o livro, mais caro ele vai ser. E isso, assim, porque vai ter que imprimir mais páginas, né? Isso é o básico, assim, na hora de imprimir vai ser mais caro. A logística de envio e de armazenamento vai ser mais cara, porque ele é maior, né? Um calhamaço assim. Dá para armazenar menos livros do que um livro menorzinho, né? Então, isso vai tornar mais caro. E mesmo sendo só digital, né? Se você não for publicar ele físico, isso vai tornar mais caro por conta dos serviços literários que você vai ter que colocar nele, né? Revisão, diagramação, leitura crítica. Todos esses serviços literários, eles cobram por lauda, né? Por página, vamos dizer assim, né? A lauda é um pouco diferente da página, mas vamos dizer aqui nesse vídeo que ele cobra por página. Então, um livro de 200 páginas, ele é mais barato para ser produzido do que um livro de 500, até nesses detalhes. E aí, todo esse custo de produção vai, consequentemente, impactar o preço de venda. Se você gastou R$30 para produzir esse livro, né, por unidade, o mínimo do preço de venda que você tem que pôr para ter qualquer lucro que seja, né, seja um pequenininho, é entre R$45 e R$50. Isso mais o frete, né? Se for um livro físico, a pessoa ainda vai ter que pagar um frete ali de, R$20. Então, no final, ela vai ter que pagar R$70 pelo seu livro. Agora, vamos falar aqui. Eu e você. Eu e você, só nós dois, em segredo. Você compraria um livro de alguém que você não conhece, nunca ouviu falar, nunca leu nada, por R$70? E se você respondeu que sim, ou você é mentiroso ou você é rico. Por isso, tô falando, é melhor começar com um livro um pouco menor, para você criar o seu público. Um público que sim, pagaria R$70, pagaria até mais por um livro de 500, de 600 páginas que você tem aí com você já. Se você está contando com o dinheiro da venda dos seus livros para pagar alguma coisa, tipo as suas contas, né, tal, atrase esse pagamento para daqui 2 meses no mínimo, porque é quando a Amazon vai te pagar pela venda que você fez hoje. Eu fiz um vídeo onde eu mostrei todos os meus números, né, meus ganhos, meus gastos, meus ganhos no digital, né, e meus gastos tanto no digital quanto no físico de Usares de Luiza. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima. E lá eu expliquei como é que funciona o pagamento da Amazon, né? Seja da venda mesmo do e-book
ou pelo Kindle Unlimited. A questão é, se você não é uma pessoa muito conhecida e você já sabe que não vai vender mais de seus 200, 300 livros no seu lançamento, não dê um fim para esse dinheiro antes de ter esse dinheiro em mãos. Você vai demorar para receber e talvez você não receba o quanto você espera. Então, o que eu diria, principalmente ali no início da carreira, é: espera, vai recebendo dinheiro, vai fazendo as suas contas, vai dando um jeito de cada vez ganhar mais com o seu livro, e o que vier, invista de novo no seu livro, porque isso vai se tornar, né, uma roda giratória. Quando você investir de novo na sua carreira, a sua carreira vai crescer, vai vir mais dinheiro, até que você consiga tirar um pouco desse investimento na carreira e levar para a sua vida pessoal. Essa é uma frase autoexplicativa, vamos pro próximo. Mentira, eu vou falar aqui uma coisa. Se você escreve e você vê isso como um ofício, não importa se você está publicado ou não está publicado, se alguém já leu o que você escreveu ou ainda você está ainda guardado ali, né, tá com vergonha ainda de mostrar, você é escritor. O escritor, ele não precisa estar publicado, o escritor precisa escrever. Agora, se você é escritor e você não tem uma rotina de escrita, aí você não está exercendo o seu ofício, né? É a mesma coisa de qualquer outra profissão. Se você é vendedor e você não vende, você não está sendo vendedor. Se você é contador e você não conta, você não está sendo contador. Pode ser uma rotina de escrita diária, né? Todo dia? Pode. Pode ser dia sim, dia não, para encaixar no dia que eu não tenho X coisa para fazer? Pode. Pode ser de 15 em 15 dias e eu pego um dia e escrevo 12 horas seguidas, assim? Pode. O negócio é, você tem que escrever. Tem dias que a gente tá travado, não dá para escrever. E assim, tá tudo bem, é óbvio, todo mundo tem aquele dia ruim, tá? Mas tenta, sabe? Nem que seja suas 200, suas 500 palavras. Não precisa ser a meta de 1000, a meta de 2000. Tenta, porque é o seu trabalho, tá? É o que você quer como trabalho. Mesmo que você tenha uma segunda profissão, né, a que te deu dinheiro nesse momento, tem que exercer a de escritor. E eu vou colocar aqui um 5.1, que é: se você é escritor, você também tem que ler, tá? Não existe escritor que não lê. Ponto final. Se você tá curtindo esse vídeo de 10 coisas que você precisa saber antes de se tornar escritor, já deixa aqui o seu like e também a inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito, mas queira tomar mais cafezinhos comigo. Nem o gênio dos gênios escreveu um livro muito bom de primeira, e inclusive você. Mais importante ainda, nenhum grande escritor publicou um primeiro rascunho. Livros precisam de reescrita, de revisão, e você precisa de experiência de escrita para poder melhorar. Um exercício muito simples para provar isso é escolher um autor de uma carreira um pouco mais longa, lá com seus 5, 6 ou mais livros. Vamos pegar um de 60 livros, né? O Stephen King. Já joguei ali pro ar. O Stephen King, se você gosta de terror, pega ali para ler o Carrie, né? Que é o primeiro livro dele, que ele lançou lá em 74. Pega para ler Carrie. Aí, nesse meio tempo aí da carreira dele, ele publicou mais de 200 contos, mais de 60 livros, certo? Ele tem tudo isso publicado, tudo isso escrito na carreira dele. E aí pega para ler um dos últimos livros que ele lançou, como o Later, né, o Depois, que ele lançou em 2021. Você vai ver como a escrita dele, né, o estilo dele vai ter mudado assim, totalmente. Isso por quê? Porque com o tempo e com a prática da escrita, você vai melhorando e você vai achando qual é seu estilo.
Então, a sua primeira obra talvez não diga nada sobre você ainda e sobre como você escreve. Uma coisa que talvez a sua segunda obra já diga mais. E a terceira obra, então, muito mais. É claro que você pode escrever um bom livro de primeira, né? Eu realmente espero que o seu primeiro livro, principalmente se você for publicar ele, seja bom. Eu espero isso. Mas não seja aquele autor de uma obra só. Sabe? Aquela pessoa que lança um livro e bate nessa tecla até o fim da vida, não escreve mais nada, não publica mais nada, porque esse livro tem que virar. O seu primeiro livro, ele vai ter o tempo de vida útil dele, tá? Depois ele vai continuar existindo. Você vai continuar falando dele às vezes. Mas você também vai falar do seu segundo livro. E ele vai ser melhor que o primeiro. E aí depois você vai falar do seu terceiro livro, que vai ser melhor do que o segundo e do que o primeiro. Essa coisa conversa bastante com a coisa número 1, né? Você precisa criar uma rede de apoio que esteja passando pelas mesmas coisas que você. Eu não tô falando pra você ter uma melhor amiga escritora também, né? Deixar as outras pessoas pra trás. Claro, se você quiser, você pode, mas não é essa a questão aqui. Crie colegas, crie contatos, crie amizades, sabe? O meio literário brasileiro, ele é um ovo. Quando você vai e parte só pro seu gênero, né? Pega só o gênero que você escreve, ele é um ovo menor ainda. Então não brigue, não crie polêmicas. E aí as suas amigas, suas colegas editoras vão indicar os seus livros, assim como você também vai indicar o livro delas. Vão dar opinião, às vezes vão poder betar para você, né? Fazer leitura beta para você, assim como você também vai poder fazer a betagem delas. Vão trocar experiências e tudo mais. Eu confesso que eu ainda não sou amiga de muitas escritoras, tá? Eu sou bem extrovertida aqui no vídeo, né? Parece que eu falo com todo mundo e tal. Mas, gente, na vida real, assim, por trás das câmeras, pra fazer amizade, eu sou bem tímida, tá? Juro. Não parece quando você vê só aqui, mas é verdade. Mas eu tô me esforçando nessa jornada de criar amizades no mundo literário, tá? Tô me esforçando. Se você quiser me esforçar, se você também é escritor, se quiser me esforçar e se esforçar comigo também, me chama lá no Instagram, a gente pode começar a conversar e tudo mais. É uma coisa que estou trabalhando em mim. Ser escritor é como ter uma empresa. Você vai precisar do mínimo de um capital para investir ali na sua carreira, nos seus livros. O ideal é que você tenha um capital inicial para investir, né, principalmente no seu primeiro livro, e que depois isso se torne algo que vá se sustentando sozinho ao longo do tempo, né? O seu primeiro livro vai sustentar o seu segundo, que vai sustentar o seu terceiro e aí por diante, como eu falei ali em algum item anterior. A questão é, o seu livro ele vai precisar de serviços literários. E se você é um escritor independente, eu vou deixar aqui a lista básica de serviços literários que você vai ter que contratar para o seu primeiro livro ou para os próximos livros também, né? Todos os livros. Leitura crítica, leitura sensível, revisão, diagramação e capa. Esses são, assim, os serviços básicos que custam dinheiro para você e que você precisa fazer para ter um bom livro. A leitura beta ela não é paga, mas é um serviço que estaria, né? Não é um serviço porque não é pago, mas é uma coisa que estaria aqui também antes da leitura crítica. Dependendo do tamanho do seu livro, você vai investir um bom dinheiro em todos esses serviços aí. Mas é investimento mesmo, né? Para que o seu livro fique bom, ele precisa de passar por todas essas etapas que eu falei. Eu ofereço 2 deles, né? Que é a leitura crítica e a revisão. E eu conheço outras pessoas que oferecem esses outros serviços, como diagramação e capa. A leitura sensível, ela vai depender ali do tema sensível que o seu livro está tratando. Então, se você precisar de qualquer um desses serviços, me chama no Instagram, no Twitter, onde for melhor para você, que a gente conversa. 2 estrelinhas na Amazon? Quem me deu 2 estrelinhas? Calma. Alguém deu. E tá tudo bem.
Eu sei que é difícil receber 2 estrelas. Eu sei porque eu já recebi. 1 estrela eu ainda não recebi, ainda bem. Mas eu sei que isso deve ser ainda mais difícil do que receber 2 estrelas. E é uma coisa possível. As críticas, elas vão vir de todas as maneiras imagináveis para você, assim. Desde 1 ou 2 estrelas na Amazon, no Scoob, até uma resenha ruim, né, no Instagram da vida, ou até um cancelamento no Twitter, quem sabe. E você tem que estar preparada para isso. A partir do momento que você bota uma criação artística no mundo, ela tá ali para ser interpretada de bilhões de maneiras diferentes. Outro dia eu estava conversando com a minha amiga Juliana e eu estava contando do dia que eu apresentei o meu TCC, né? O meu TCC, ele foi um curta e o dia da apresentação dele a gente lotou o auditório para fazer uma sessão de cinema. Foi uma sessão de cinema. E eu fui a roteirista e a diretora do curta-metragem. Eu sabia aquilo tudo de cor, né? De cor e salteado já o filme, sabia quais eram os momentos que talvez tivessem alguns sustos, tal, tudo mais. E aí, num momento que eu realmente não estava esperando do filme, assim, não era uma comédia, não tinha nenhum momento engraçado. O cinema inteiro riu. Assim, a plateia inteira riu. E aí eu fiquei, né, tipo, o que tá acontecendo? Mas beleza, né? Nesse momento eu percebi que quando se trata de arte, né, depois que você colocou ali a sua arte, você não consegue controlar o que os outros vão sentir quando estão assistindo ou quando estão lendo, né, nesse caso. E, cara, essa é a magia do negócio, né? Aceite as críticas que vierem, sabe? Com parcimônia, claro, mas aceite, bola pra frente. Se der pra tirar algo, né, de bom dessa crítica, tira. Se não der também, deixa pra lá e continua a vida. Agora que todo mundo já precisa de terapia, já desistiu, né, da carreira, eu vou falar uma coisa boa. Gente, eu juro, é muito gostoso você ver as pessoas lendo o que você escreve, sabe? Postando nos stories que estão com o seu livro. Apresentar o seu livro para as pessoas. Tudo isso intrínseco a você ser escritor. Eu cheguei na festa de aniversário da minha amiga e a irmã dela veio pra mim e falou: eu gostei muito do seu livro, eu li na praia em 2 dias. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Esse é um sentimento que você só vai sentir quando você botar a cara a tapa e publicar o que você escreve em algum lugar. Então publica, sabe? É o que eu disse. Não vai ser perfeito de primeira, mas vai ser alguma coisa. Quando alguém te pergunta, né, o que você faz, qual é a sua profissão, e você fala escritora, cara, é muito louco isso, é muito da hora. E aí as pessoas respondem, né, normalmente a resposta é, caramba, que legal, e você fica tipo, eu sei, é legal mesmo. Bom, agora que você já sabe as 10 coisas que você precisava saber antes de se tornar escritora, deixa aqui nos comentários qual delas foi aquele acorda menina que você estava precisando e que te preparou mais para o que está por vir aí na sua vida. E a gente se vê na próxima.